vai dar continuidade ao conteúdo do 6º ano. E a matéria são os exercícios de população. Questão 1. A proporção entre a população e a superfície territorial é um dos elementos que define a relação entre sociedade e espaço. Observe os dados informados abaixo. Então aqui ele vai colocar o nome do país, a população absoluta e a superfície. Para isso a gente vai conseguir saber se o país é povoado ou não. Então como é que a gente faz como é que se faz o cálculo para você saber a distribuição dessa população, se esse país é povoado ou não? Existe um cálculo que você vai fazer e o cálculo é o seguinte: eu vou pegar o país, né? E aí eu vou olhar as seguintes características. Primeiro, eu vou olhar aqui o número total da população absoluta, que a gente vai colocar aqui como população absoluta, tá? Tá aqui. E aí aqui eu vou olhar embaixo as características da área. Então esse cálculo que eu vou fazer aqui é o que é necessário para que a gente possa responder a questão. O que o aluno precisa fazer? Pegar esses números aqui e fazer uma divisão para esses números. Porque o resultado disso aqui é que vai me dizer se eu tenho muita gente ou pouca gente pela área. Então, como é que a gente poderia simplificar? Você está olhando uma sala de aula que tiver 1 metro, 2 metros quadrados, aqui a gente está olhando em quilômetros, né? Para uma sala vamos botar metros, e tiver 2 alunos, 10 alunos, como é que eu vou fazer esse cálculo? Eu vou pegar 10 alunos e vou dividir por esses 2. Então eu sei que cada metro quadrado de sala tem em média 5 alunos. Claro que eu posso ter um país que tenha todo mundo concentrado num local só. É como se eu tivesse uma sala de 2 metros quadrados e está todo mundo no canto da sala. Mas isso não vai influenciar nesse cálculo aí. Eu só vou olhar o número total da população e a área. Então, observando isso, vamos lá. A gente já tem aqui os resultados. Então, qual é a alternativa, né? O que você vai marcar como mais povoado? O que ele pede, né? De acordo com aquela tabela, qual é o mais povoado? Então, eu vou olhar a tabela e vou fazer esse cálculo. A população total sobre a área. E aí eu vou ver qual é o resultado. Então, o primeiro resultado, né, essa relação que eu tenho, é 137,15, é a média de habitantes por quilômetro quadrado na China. B, França. Eu tenho uma média aí de 112,13 habitantes por quilômetro quadrado, no caso da França. A Holanda vai apresentar aqui 392,50 é a média de habitantes por quilômetro quadrado. E a Argentina, 13,91. Então, o que a gente está observando aqui? O que é importante? Se a gente fosse voltar lá naquele gráfico, a gente já ia ver que a China, de longe, tem uma maior população. Muitos alunos acabam marcando a China, porque a China tem a maior população, logo vai ser o país que vai ser o país mais povoado, uma vez que ele tem o maior número de população absoluta. Então a gente sabe, né, já está na nossa cabeça que a China tem muita gente. Então logo ela vai ser um país. Ela não deixa de ser um país bastante povoado, mas ela não é o mais povoado. A Holanda, mesmo que você não tenha o número de população absoluta tão grande quanto a China, ela vai ter um número de população relativa muito grande, porque o total de área da Holanda é muito menor do que a da China. Então, quando eu vou fazer essa divisão, essa conta matemática, a Holanda tem mais habitantes por metro quadrado. Então, muita gente costuma errar porque confunde povoado com populoso. Populoso é o número total de habitantes. Nesse caso aqui, a China estaria em primeiro lugar. Mas como eu estou pedindo povoado e não populoso, então eu tenho que fazer essa conta para chegar ao resultado. E aí, o país que vai apresentar um número maior nessa relação, como a gente viu aqui, é a Holanda, que tem um número maior de pessoas por área. Então, vai preencher o requisito de ser povoado. Questão 2. A expressão, tracinho, também chamada de população relativa, refere-se à proporção entre a quantidade de pessoas presentes em um dado território em relação à área que ocupa. É um importante índice capaz de indicar quando há um grande número de habitantes em áreas reduzidas ou quando ocorre em casos de vazios territoriais. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna indicada no texto. A. Demografia. B. Densidade demográfica.
C, população local, D, relação habitante-área e E, a população residente. Então a alternativa correta é densidade demográfica. Densidade demográfica, diferente de populoso, povoado, ele não quer dizer simplesmente se um país ou um local é povoado ou populoso. Eu vou observar também a distribuição dessa população. Então eu posso observar a gradação da distribuição da população. No caso do Brasil, por exemplo, a gente tem uma concentração populacional muito maior no litoral. Então eu vou observar isso para poder saber responder através de um estudo da densidade demográfica. Tá? Essa é a questão 2. Tá? B. Questão 3. A primeira queda de população ativa em 10 anos preocupa demógrafos chineses. A porcentagem da população economicamente ativa da China caiu 1/10 em 2011, com relação a 2010, de 74% para 74,5% para 74,4%. Uma redução que, por ser a primeira em 10 anos, despertou preocupação em demógrafos e economistas da segunda maior economia do mundo. É um artigo do Opera Mundi. Sobre a população economicamente ativa, assinale a alternativa que for correta. A. A preocupação dos chineses com a população economicamente ativa está no fato dessa ser a parcela da população responsável pela manutenção das taxas de natalidade. B. A população economicamente ativa corresponde ao número de pessoas que estão empregadas, ou seja, a parcela da população que trabalha ou que procura emprego. C. Os aposentados formam a parcela mais importante da população economicamente ativa, pois os valores recebidos em aposentadoria são importantes para dinamizar a economia. D. A população economicamente ativa equivale ao número de pessoas que consomem ativamente, ajudam assim a movimentar a economia. O que é a população economicamente ativa? A população economicamente ativa é aquela população que está em idade de trabalho, ou seja, tem uma possibilidade de estar trabalhando. Então, estão descartados os muito jovens, que estariam estudando e não trabalhando, e os idosos que estariam aposentados. Então, são aquela parcela da população que pode trabalhar, ou que, eventualmente não está apresentando nenhuma invalidez, ou seja, que tem condições de trabalhar, que possa estar em idade de trabalho. Então, sabendo essas características, qual a alternativa correta? B. A população econômica ativa corresponde ao número de pessoas que estão empregadas, ou seja, a parcela da população que trabalha ou procura emprego. Eu tenho uma parcela da população responsável pela movimentação da economia, por isso que é tão importante que eu tenha uma população economicamente ativa trabalhando, em idade de trabalho. Se eu tiver uma redução muito grande da população economicamente ativa, eu tenho uma série de problemas, entre eles o envelhecimento da população e entre eles a falta de mão de obra. E aí, quanto menor for a relação de mão de obra para a economia, isso fica pior, porque os salários vão aumentar e o poder de consumo diminui, então o volume de consumo diminui, na verdade, e aí eu posso desacelerar a minha economia por causa disso, por isso que é tão importante, é por isso que a China está se preocupando com isso. No caso específico da China, existe uma política chamada política do filho único, que impedia que as famílias tivessem mais do que um filho. Isso acabou também, porque eles tinham uma grande explosão demográfica, isso acabou gerando agora uma redução do crescimento da população, que está levando a China a repensar as suas definições dessa política de diminuição da natalidade. Bom, espero que tenha ficado tudo bem claro, tenha entendido.